Olá! Voltamos! Boa noite novamente, Aline querida. Boa noite, Deus abençoe. Vamos voltando, voltando. Menina, hoje estava dando um bug aqui que eu não estava conseguindo entrar. Eu não sei se estava baixando a outra live, mas estamos de volta. Voltou, né, Aline querida? Boa noite, todo mundo. Elisa voltou. Boa noite, boa noite. Gi, querida, Dani, boa noite. Boa noite. Vão voltando, vão avisando o pessoal. Desculpe o atraso, desculpa mesmo. É que não sei o que aconteceu. Começou a dar um bug aqui, mas voltamos, voltamos. Eu acho que eu fui salvar outra live. Aí deu uma atrasadinha, mas estamos aqui de volta. Graças a Deus, graças ao nosso Senhor. Que Deus abençoe nessa live, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá, vamos avisando o pessoal. Gi, vou te mandar um chamadinho agora. Bezerra Alves, de volta, querida. Carvalho, boa noite, boa noite. Ângela, boa noite. Ai, que delícia todo mundo aqui novamente. Eu deixei ela de molho. Meu Deus, e eu não conseguia entrar, eu tava ficando até com calor, gente. Gi, Olá! Gi, tava me dando um calor, Por porque quê, minha assim, amiga? eu atrasei já um pouquinho, né? Aí eu Ah, baixei a live para salvar, que é o que eu vou fazer com a nossa, para deixar salva e passar lá pro sim. YouTube depois. Isso deu uma atrasadinha. Só que aí quando eu fui voltar para a live para abrir agora, eu não conseguia. Ficava assim Ah, meu rodando, Deus. rodando. Aí eu E eu comecei a fiquei ter calor. preocupada. Eu achei assim que esses dias anda dando uns bugs no nosso amigo Instagram, né? Eu falei, meu Deus, eu não consigo ver os meus stories postados. Falei, será que eu não tô vendo a Sabrina ao vivo? Tá tudo Chamando. bem, Falei tudo até errado bem. teu nome, você viu, né? Tá Desculpa. tudo bem, tá tudo bem. Eu falei assim, ó, pelo amor de Deus, fé, o que tem que ser Deus é maravilhoso, estamos aqui de Sim. volta, espero que todo mundo volte, mas a gente ficou o tempo todo com umas 70 pessoas, vamos continuar com as 70, tenho Legal. certeza, e até estourar mais a boca do balão. Então Isso vamos mesmo. lá, Gi, que alegria você aqui comigo, né? Aí eu É. pensei assim, né? Nessa maratona eu falei assim, não, a Gi tem que estar comigo. E Ai, aí que eu delícia. pensei que tema que a gente iria falar. E eu falei, gente, duas que adoram falar. A gente tem que falar de Sim, mitos e verdades. A gente muito tem que bem. falar a gente tem que falar do bafo, né? A gente tem que falar do bafo. Exato. É, tá aí presente em nossas vidas sempre, né? Os mitos e as verdades. É porque é Ai, o que honra nosso estar aqui. questionamento, né, Gi? Sim, A gente questiona exatamente. muito porque a gente estuda muito. Então, a partir do momento que a gente estuda muito, a gente fica nessa de mitos e verdades. Gente, igual fake news, não, não pode. Então, tinha que ser a Verdade. Gi. Gi, obrigada, viu, Ah, por eu que participar aqui agradeço. comigo. Oi, Muito Rê, minha obrigada. Uma querida. honra. Ó, tem a Rê aqui, maravilhosa. Oi. Gente, quero É, agradecer. obrigada. Muito obrigada, minha amiga, por né, esse convite. Com certeza, de pronto, eu já aceitei, porque o nosso papo e a nossa sintonia é muito boa. E o nosso objetivo que é levar informação, né, trazer todo mundo aí a conscientização. Afinal de contas, estamos no mês da conscientização. É incrível. Então, assim, muito obrigada mais uma vez por esse convite. Você sabe que mora no meu Imagina. coração. É, você também. Você também. Então a gente vai começar, Gi. Sei que tem muita gente aqui que te conhece, né? Que o pessoal está entrando ainda. Vamos avisando aí todo mundo que a gente está recomeçando. Eu queria que Isso. você falasse um pouquinho quem é você. Sei que muitos conhecem, mas quem é você? E uma querida, né? Só por estar aqui já é uma querida. Maravilhosa. Então vamos lá. Quero boa noite a todos vocês que estão aqui conosco e os que vão assistir depois. Se Deus quiser, vai ficar gravadinho, né, Sá? E assim, eu sou Gisele Albuquerque, eu sou CEO da clínica Singular Gisele Albuquerque, a minha cidade é São José do Rio Preto, né? Nós temos uma clínica de desenvolvimento cognitivo comportamental incrível, onde eu tenho as minhas meninas, que são outras psicopedagogas também formadas,
e especializadas que estão ali comigo, né, fazendo um trabalho incrível de desenvolvimento com essas crianças. Nós atendemos desde 1 ano e 4 meses, de 1 ano e 1. Acabei pegando um de 1 ano e 1. As mãezinhas, né, elas vêm, às vezes, com esse coração meio aceleradinho, né? Então, a tia Gia é mole, eu acabo acolhendo, né? Já que sou também formada nos marcos de desenvolvimento. Então, de 1 ano e 1 mês até 17 anos, nós atendemos na clínica. A gente tem uma equipe, onde eu intitulo como equipe Família Singular, né? Uma equipe de amor. E estamos aí há 4 anos trabalhando em cima desse desenvolvimento dessas crianças lindas, que eu amo de paixão, e assim, é algo que me deixa muito encantada, que é esse desenvolvimento infantil. As minhas formações, né, algumas, claro que a gente faz um monte, né, a gente estuda pra caramba, e a gente ama estudar e nunca vai parar de estudar, mas as principais em que eu me especializei e juntei um pouquinho de cada para fazer com que o desenvolvimento das nossas crianças fiquem cada vez melhor, afinal de contas não tem como tirar os pedacinhos, nós somos uma engrenagem tudo juntinho, né? Então, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, terapeuta ABA, que é analista do comportamento, psicomotricista, estou aí finalizando a graduação em fonoaudiologia. Então, eu fiz tudo isso, mas eu me intitulo hoje como psicopedagoga ABA, né? Que é psicopedagoga analista do comportamento. E, gente, nossa, tá um prazer Que estar beleza. com você, viu, Ah, Sá? imagina. Então, Gi, eu já vou começar jogando a bomba, né? Vamos lá. Então, ó, gente, só passar os recados antes. Amanhã vai ter live também. Amanhã a gente vai falar de todo o processo emocional da dislexia e também na quarta também a gente vai ter. Então, a gente tem cada dia, cada live, a gente vai falar de algo específico da dislexia. Hoje a gente vai fazer um apanhadão, assim. A gente vai falar dos mitos maiores que a gente escuta no nosso decorrer, como eu aqui na educação, Gi lá na clínica. Então a gente fez assim um resumão para a gente começar a quebrar esses mitos. E também quero que vocês participem. Quero que vocês enviem também perguntas. A gente de alguma forma vai encaixando aqui, porque aqui a gente vai construir uma reflexão juntas, construir aí para a gente começar a falar, construir junto com as suas perguntas, com as nossas perguntas e juntar tudo e fazer um misturadão, né? E um bate-papo bem... Bem legal. Gi, você falou da psicopedagogia, né? Então esse é o primeiro mito, né? Então, vamos lá. Muitas, eu amo, até comentei agora, né, na outra live, muitas pessoas falam, eu fui numa psicopedagoga e a psicopedagoga falou que meu filho tem dislexia, né? Fechou o diagnóstico, né? E a gente sabe que não é bem isso. A gente sabe que nessa equipe, um dos maiores pilares, né? Claro que a gente tem vários pilares, mas um pilar fundamental para a dislexia é a avaliação da fono. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse mito, né? Dessa inverdade, eu não sei como te dizer, falar essa palavra, mas sobre a psicopedagoga. Qual o papel dela? Né? A psicopedagoga pode fechar esse diagnóstico? Ela fecha o diagnóstico? Não. Então, vamos lá. Ótima pergunta que a gente sempre recebe. E assim, eu como mentora e supervisora de outras psico, a gente escuta muito isso. Elas ficam, Gi, eu posso colocar aqui, a gente fechou o diagnóstico? Não. A psicopedagoga, ela levanta a hipótese. Então, assim, o diagnóstico da dislexia, para quem não sabe, a dislexia está transcrita, né, no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, em que nós todas que trabalhamos com essa saúde, porque nós, psicopedagogas, trabalhamos na área da saúde também, saúde e educação, nós temos que seguir. Então, nós, as fonos, as psicólogas, os neurologistas, enfim, seguimos esse mesmo como se fosse uma bíblia. Essas mesmas descrições que tem ali. Então, é diagnóstico por exclusão e é multiprofissional, ou seja, eu, Gisele, não posso bater o martelo. E psicopedagoga não dá diagnóstico. Nós levantamos uma hipótese. Então, por exemplo, chegou para mim primeiro, Sá,
Essa criança não passou por lugar nenhum. Chegou para mim primeiro. A gente faz um processo avaliativo por exclusão, verificando todas, dependendo da idade. É lógico que cada criança tem o seu jeitinho, tem a idade específica, né? Para a gente poder. O que a gente vai avaliar dentro daquela idade. Acho que eu estou sendo clara, né? Quando vem com alguma suspeita ali na educação infantil e quando ele vem maiorzinho. Então, alguns apontamentos, alguns sinais são dados a nós. Só que a gente não pode bater o martelo, mesmo levantando hipótese, e sim fazer uma devolutiva para essa mãe, encaminhando, se chegou para mim primeiro sem ter passado por lugar nenhum, encaminhando para uma avaliação com o fonoaudiólogo, com o neurologista. Eu, Gisele, gosto muito de passar também com o otorrino, porque assim, um fiozinho de cabelo que está ali atrapalhando a audição dessa criança já vai atrapalhar em diversas questões, em que pode, diversas habilidades, em que pode, se a gente não fizer o rastreio completo, pode ser que esteja gerando prejuízos, e geram prejuízos ali, questões na audição. Isso eu tenho um caso lá da clínica, em que eu fiquei na dúvida. Sabe quando a gente fica na dúvida, por mais que a gente tenha experiência? E eu insisti para que essa mãe levasse essa criança no otorrino antes de passar com a fono, porque eu queria que fizesse um rastreio auditivo. E ela tinha uma perda auditiva, uma doença rara, que se ela não fosse o quanto antes, a criança já tem 7 anos, fez agora, ela ia perder total a audição. Então, estava ali gerando um prejuízo no desenvolvimento dessa criança. Automaticamente, a gente agora intervém para que essa criança consiga, nesse caso da perda auditiva, e com certeza, eu acredito que vai sair, já saiu, em tão pouco tempo usando o aparelhinho, já saiu desse quadro que parecia ser uma dislexia. Por isso que não é tão simples assim, não é tão fácil, a gente não pode sair falando, ó, seu filho tem dislexia. Não, olha, eu levantei uma hipótese, né? E no DSM-5, como eu estava dizendo, ele está transcrito como transtorno específico da aprendizagem, que pode abarcar os domínios, então, da leitura, escrita e da matemática, tá? Ele não vem transcrito mais dislexia, né? A gente não ouve mais. Então, você, mamãe, você profissional, quando pegar aí um relatório escrito, Gi, o que é isso? Eu escuto muito, né? O que é isso? Transtorno específico da aprendizagem. Nada mais é do que a dislexia, mas aí a gente precisa ver onde é o prejuízo maior, né? Mas enfim, que eu falo, se for ver, eu vou ficar falando a live inteira, tudo que tem de pergunta aí. E aonde entra a psicopedagoga? Na grande maioria dos casos, quase 100% de todos eles, né? Nós entramos para quê? A gente trabalha o quê? O aprendizado, a autonomia, a confiança, as questões emocionais também a gente entra ali, né? Porque a criança muitas vezes vem desacreditada dela mesma. Ela, né, dependendo da idade, gente, sempre dependendo da idade. Então, quando chega para mim muito pequenininho, eu falo, mamãe, vamos intervir, porque daqui para frente os prejuízos são maiores. Quando eles começam a se entender como gente, né, vamos dizer assim, começam a se comparar com um amigo, até uma certa fase, tá tudo bem, não tá nem aí, né? Mas depois, algumas crianças também, né? Não vamos generalizar, porque tem umas pequenininhas que já ficam ligadas, né? Já se comparam, infelizmente. Então, nós entramos aí com esse processo interventivo. Podemos, sim, avaliar essas questões, porque nós temos aí protocolos e temos também protocolos, eu como neuropsicopedagoga, protocolos neuropsicológicos que cabem à neuropsicopedagoga, que a gente pode, não é restrito à neuropsicóloga, e também a nossa avaliação clínica, né? Que nada mais é como uma avaliação clínica. Nós podemos mensurar quantitativamente e qualitativamente. E o diagnóstico é por exclusão e totalmente transdisciplinar, multidisciplinar. E a psico entra para ajudar e colaborar com a aprendizagem dessa criança. Principalmente depois do diagnóstico, com toda essa equipe, o trabalho da psicopedagoga eu acho de excelência em toda essa intervenção da parte educacional, né? Porque a parte educacional vem muito forte a psicopedagoga. Ela tem muitos subsídios para tudo isso. Exatamente. Tem duas coisas mitos e verdades, né? Sobre a inteligência. E também se isso vem da família, né? Então eu queria que você fizesse um apanhado nisso, Tá. Porque é um mito dizer
sobre, ah, esse filho é tão inteligente, você tem certeza que ele tem dislexia, né? É bem muito aí, nossa, mas ele faz isso tão bem, ele faz aquilo tão bem, ele faz muito bem cópia da lousa, né? Então, assim, o que me deixa muito preocupada Cópia em. da lousa, é isso mesmo. Cópia da lousa, ele só copiou, ele não codificou, ele não fez nada. Mas me preocupa muito esses rótulos, né? Esses mitos que quem tem dislexia, ele tem dificuldade em falar pequenininho. Né? E a gente sabe que não tem. A criança com dislexia, ela tem dificuldade. Quais? Tem várias, mas são singulares, né? São singulares. Então, por isso que esses mitos que se colocam tanto, né? Ah, você tem certeza que ele tem dislexia? Ele é tão inteligente. E essa frase é o Meu ó. Deus. Corta o coração da gente, né? E outra coisa também da família, né? Realmente é hereditário. Então eu queria que você fizesse aí, que você falasse aí pra gente sobre isso. Bom, o que a Saf disse, gente, por favor, nunca fale isso para uma mãe, para uma criança, enfim, para um tio, para uma avó de uma criança que tem dislexia. Por favor, não só dislexia, qualquer tipo de transtorno de síndrome. É muito ruim, porque os transtornos, eles não vêm com cara. Ninguém tem carinho. Eu tenho carinho de dislexia, TDAH? Não, gente, não existe isso. Então é muito triste. E eles são inteligentes, sim. Na oralidade, a grande maioria que eu peguei, eles se desenrolam muito bem no que vai responder, certo? Então, vamos lá. É hereditário? Vou por partes, depois eu vou contar uma historinha aqui que eu acho que a Sá já sabe o que aconteceu na minha clínica. Mas vamos lá, quando a Sá falou, copia muito bem da lousa. Exatamente. Então, bora lá. Hereditariedade. Então, a gente sabe que a prevalência da dislexia, quando se tem na família, é super elevada, tá? Então, quando se tem ali antecedentes familiares, há sim uma grande proporção de que pode sim ter dislexia. Gi, eu tenho dislexia, eu posso ter 2 filhos com dislexia? Pode. Às vezes um só pode ter, né, Sá? E aí, Sá, pode ou não pode, né? Então, pode falar, não, Sá, te cortei. Não, eu queria que as pessoas entendessem, né, sobre da importância de você entender, primeiro, o que é a dislexia em si, que isso a gente vai falar depois em outros momentos, mas entender que não é porque aquela criança tem essa dificuldade, o outro tem que ter também, senão ele não tem dislexia. Gente, eu tenho 2 em casa, são completamente diferentes. Singulares, somos singulares. Eu digo assim, o impacto da dislexia que veio para os meus filhos foram diferentes, momentos diferentes. Eles foram com intervenções diferentes. Então, quando eu estou dizendo muito para professores isso, que quando chega alguém que fala, essa criança pode ter uma hipótese diagnóstica de dislexia. Por que a gente está falando tanto isso, tá? Não sei se todo mundo tem essa informação. A gente só pode fechar um diagnóstico, tá? A literatura nos fala, e principalmente agora, né, com essa pandemia, quem quiser pesquisar aí, professora doutora Simone Aparecida Capellini, a nossa mestre Simone Capellini, quem quiser pesquisar, ela fala, ela coloca, você pode fechar um diagnóstico só após aos 9 anos de idade. Antes, a criança de risco, porque ela tem que terminar toda a parte escolar dela, né? Então, muitas vezes, pode ser um falso diagnóstico. Exatamente. Ou não, né? E agora ainda, com a bomba da pandemia, por exemplo, a minha filha passou o 2º ano e o 3º online, né? Então, do primeiro ano ela caiu no quarto. Né? Do primeiro ano ela caiu no quarto, sim, de paraquedas. Então, a minha filha ainda teve uma estrutura, mas quantos não passaram por isso?
porque não tinha um celular à disposição, né? Então, Triste, também. muito triste. Então, eu vejo dessa importância, por isso que eu falei nesse contexto teu. Ah, e outra coisa, o professor tem que investigar essa criança. O que é investigar? Saber de onde ela vem. Por isso que a Gi falou brilhantemente. Se um pai tem, se um irmão tem, se um vô tem, um tio tem, eu como professora, eu como psicopedagoga que eu estou investigando, eu já estou com uma vírgula que pode acontecer, né? Exato. Não que isso tenha que influenciar, mas como você disse, a Inês disse, o diagnóstico não é feito por exclusão, então isso Exatamente. já é algo que você não vai excluir. Já Aí vai tem na entrar uma família. importância de uma anamnese muito bem feita, que é o que eu falo para as minhas Isso. supervisionadas, né? Eu falo as minhas meninas. Quando eu falo minhas meninas, são minhas supervisionadas, viu, pessoal? Eu falo a importância de uma anamnese bem feita. Não tenham preguiça de ficar ali 2 horas ouvindo essa família. E um antecedente aí de alguma de transtornos mentais, de transtornos neurobiológicos, é importantíssimo que você colha, porque é uma pecinha do seu quebra-cabeça, já que a gente faz diagnóstico por exclusão e também nós precisamos analisar clinicamente muito bem a história dessa criança. Não é só dar ali um papel, um teste, enfim, e falar, é dislexia. Mas e aí, como que foi? Como que foi o período pandêmico? Tem casos antecedentes familiares? Como que está a hereditariedade dessa criança? Então, assim, se faz necessário realmente nessa pessoa realmente entender do que está fazendo, para que não faça essa família sofrer, essa criança sofrer. Por quê? Rótulo, né? Rótulos, rótulos e rótulos. Infelizmente, a gente vê muitos casos de bullying ainda na escola, tá? Por mais que a gente trabalhe abertamente isso, isso é cultural. Muitas vezes as crianças escutam isso dentro de casa e se reportam lá na escola. Então, assim, é muito triste isso, mas ainda tem, viu, gente? Não acabou, não. Ainda tem. E outra coisa importante, muito importante, que eu percebo, já aconteceu isso com a minha filha, mas eu percebo muita gente, professores, infelizmente, eles não teve na universidade, não é culpa deles, eles não sabem fazer relatório para chegar para a psicopedagoga. É muito difícil. Ou ele vai falar que ele é bom... E o medo de entregar esse relatório para a gente com tudo errado? Na verdade, assim, eu estou elaborando até, mais para frente vai tá saindo. Um questionário para a gente dar para o professor responder esse questionário, porque fica muito mais fácil eu percebi o professor responder a uma pergunta, tipo, que você precisa. Isso é de grande importância das crianças. Quando a gente faz anamnese, então eu recebo essa família e aí eu elaboro de acordo com o que eu quero saber, de acordo com o que foi ali sinalizado para mim e enviado para a escola. Porque ou a professora, né? A professora, coitada, que tá lá com a coordenadora, mas ou a professora ou a coordenação também, porque tem gente, eu já passei por isso na pele, tá? Aliás, esse ano tinha uma baita de uma professora, mas eu tinha a coordenadora, sabe? Entendeu? Tanto que não aguentei sair da onde, mas uma professora demais, que mas não, ela tem que respeitar a hierarquia. Então, por favor, coordenadores, aprendam também. Vamos estudar, coordenadores. Ai, se ela me escutar. Não, mas é verdade. Aqui tem mãezinha minha, ó. Amo vocês. Tem mãe Vamos estudar. Aqui falando. Olha lá, não vou só professor que não sabe fazer, tem profissional que ela me levou um relatório de Jesus misericordioso. É verdade. Não, aí o que mas o professor, gente, eu sou professora, pelo amor de Deus. A gente não aprende na faculdade, viu? Aprende ralando na lida, tá? Então a gente tenha paciência com os nossos professores lindos, maravilhosos que tanto amo, né?
Paixão eterna. Então, eu percebo assim, tem relatório que ou fala só mal do comportamento da criança, mas não é só isso que você tem que saber a vida acadêmica inteira. Ou Ai, então fala que ele é tão bonzinho, ele é tão educado, mas também eu não quero saber se ele é bonzinho educado, né? mas sabe por que eu tô dando risada? Eu vou capacitar, né? Eu viajo para capacitar e palestrar por aí no Brasilzão afora. E aí, quando tem uma parte da minha palestra que eu falo, aí quando você lembra lá do Joãozinho, faltou, ufa, faltou, né? Que é aquele acelerado. Então, assim, eu só vejo as carinhas. Nossa, como é que ela sabe, né? Eu já tive do outro lado da moeda, né? Eu já tive em sala de aula e eu já sentei muito em sala de professor, então eu já ouvi muito isso. Né? Ah, que eu vou colocar no relatório, vou colocar só que ele não para, só que é isso, só que é aquilo. Então, assim, gente, por isso que eu dei risada, tá? Sá, mas É exatamente isso. verdade, Renata, você tem toda a razão. Com a disposição em aprender, tudo consegue. É verdade, Perfeito. verdade, viu? É perfeito mesmo. Mas aí, continua, de. Ai, eu fiquei cortando você. Mas, Imagina! gente, A gente outra. gosta desse papo. Ah, então vamos continuar. Vamos É, mudar então um pouquinho, nós porque não ele tem que caminhar para a eu gente não falar respondi da muito. inteligência, Ah, então fala da que inteligência, era porque eu já duas ia em pular uma. ela. É, eu já ia Ó, pular ela. então vamos lá, Ah. gente. Ai, o fulano tem dislexia, né? Mas ele parece ser inteligente. Nossa, esse menino é muito burro, com perdão da palavra, é grosseira, mas é o que a gente ouve, né? Ouve em clínica. Pais sentam com a gente e falam isso, a gente escuta, né? Coisas horrendas. Então, para tudo, tá? O que acontece? Ter dislexia não é sinônimo de baixa inteligência, tá? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, o que pode acontecer muito, o que a gente recebe em clínica são crianças com autoestima muito baixa, porque eles já se auto-intitularam burros por não conseguir, eles já ouviram dos pais, preguiçosos, burros, troca tudo. Já ouviram dos amigos na escola e já ouviram também, às vezes, professoras cruéis que falam ou fazem, mesmo que não fala, faz aquela, sabe aquela caretinha que dói? Então, eles vão absorvendo isso. E aí parece que você, imagine, acha, porque ele não sabe de nada, ele nem presta atenção, presta, gente. Então, assim, o que pode acontecer muito, amanhã a Sá vai receber, amanhã a psicóloga, né, Sá, que vai falar mais sobre isso, esse É. impacto aí da dislexia nessa parte emocional, nessa saúde mental, tá? Então, É. assim, as atribuições negativas são generalizadas sobre as suas capacidades negativamente, né? Então, assim, capacidade cognitiva, ele começa a ter uma baixa autoestima, a pegar tudo aquilo, eu sou tudo isso mesmo que eu penso e que os outros falam. Então, assim, os nossos disléxicos, eu sempre conto esse caso, foi um caso assim incrível. Uma mocinha, comecinho de pandemia, por que mocinha? Porque hoje ela já tá uma moçona, ela tá comigo ainda, tá? Chegou para mim, eu recebi essa mãe, não estou expondo a criança, estou falando o nome da criança, então, né, é uma história que eu conto para você que está ouvindo a gente aqui, para você prestar atenção no seu filho, no seu aluno. Essa criança veio de escola pública, uma menina incrível, super descolada, quarto ano, não sabia ler e escrever. A mãe percebeu no começo da pandemia, quando ela tinha que ajudar a criança a fazer os deveres de casa e ela não conseguia acompanhar. Gente, mas como assim? Quarto ano não sabia ler e escrever? Não, ela era copista e muito esperta. Ela olhava os vizinhos, ela conseguia copiar de todo mundo, extremamente esperta. Porém, autoestima zero. Ela pegou toda aquela carga, uma família com muitos irmãos, em que a mãe tinha zero paciência, a única menina, e que falava: é preguiçosa, é burra, é isso, é aquilo, aquilo outro. Fiz todo o levantamento de hipóteses, não tinha ido para lugar nenhum. Foi levantado, então, infelizmente, mas tadinha da minha pequenininha, tá aqui comigo, mas hoje ela tá incrível. Eu tenho que abaixar a bola dela, que a autoestima dela foi lá no céu. Ela tá ótima. Hoje eu tenho que abaixar a bolinha dela. Então, assim, foi tudo que eu levantei hipótese. Que tinha algo ali no PAC, que é o transtorno do processamento auditivo central, deu alteração. Então, já tinha idade para dar essa alteração. Então, foi fechado e comprovado.
A dislexia, o TDAH, pelo fato da desatenção, e entrava dentro das características. Ou seja, a intitulada burra e preguiçosa tinha TDAH, TEPAC e dislexia. E o trabalho que a Tia Gi teve que fazer aí para organizar essa família, porque aí nós mudamos tudo para essa criança acreditar nela que ela poderia. É onde a gente entra ali. E é extremamente inteligente. Gente, ela é muito articulada. Às vezes não sabe nem administrar, né, de tão inteligente que é. E Exatamente. amanhã a gente vai falar, né, sobre. Aí eu falei, eu tenho que fazer uma live só disso, né? Porque eu convido todos aqui para amanhã estar com a gente, porque o processo emocional ele tem um límbico, né? Ele tem um poder tão grande em cima dessa dificuldade dessa criança que muitas vezes, quando essa criança está com uma autoestima muito elevada, com muita estimulação, a dislexia parece que diminui, mas não é que ela diminui. O gás dessa criança é tanto que ela começa a procurar estratégia nesse cérebro com tanta coisa gostosa, né? Porque a gente se sente, né, gente? Quando a gente está bem, o processo emocional da gente está bem, a gente faz as coisas melhores, né? Exatamente. E então eu acho que a gente tem que pensar e refletir muito sobre isso. Qual o processo emocional que essa criança está passando nesse aprendizado? Né? Qual o processo emocional? Minha filha deu muito trabalho agora na volta da pandemia. Então, por que ela está dando trabalho? A maior. Olha, eu fiz um curso uma vez que o professor falou assim: sabe qual que é a maior resposta da criança para a gente entender o que ela está passando? É o comportamento. Às vezes ela vai pôr fogo na escola. Ela vai pôr fogo na escola. Mas por trás daquilo, o que está vindo? Por que ela enfrenta? Tá Minha filha dizer alguma coisa, né? A minha filha, ela tem uma personalidade muito forte, às vezes até mal educada. Eu posso falar porque é minha filha, tá? Mas não deixo ninguém falar. Aquela coisa, né, gente? Mas ela tem uma personalidade muito forte porque ela se coloca. Mas, gente, ela é apenas uma criança de 9 anos. Que ela tá fazendo isso para esconder algo que ela tá com dificuldade. Para esconder algo que ela tá passando, que a gente tem que ver. Uma insegurança, um trauma vivido, tudo isso. É melhor eu bater de frente, é melhor eu pôr fogo na escola e todo mundo achar que eu sou isso, todo mundo achar que eu sou aquilo, porque tá tudo bem, ninguém vai ver minha dificuldade. Ninguém vai ver o que está acontecendo comigo, né? Então, por outro lado, essa menina que de repente estava pondo fogo no parquinho, ela tá com muito mais problema do que aquele outro que de repente, eu não tô falando nem em transtorno, viu, gente? Mas aquele que não tem nada, que não tem uma dificuldade. Então, é muito a parte emocional, gente, é muito importante para a aprendizagem. Muito. Né? Por isso que eu gosto de ressaltar, desculpa te cortei, Sá, sobre o vínculo. Imagina. É muito importante o vínculo, porque a grande maioria que vem, na verdade todos, né, um vínculo tão grande que muitas vezes desabafam conosco, que somos psicopedagogas, trabalhamos essa parte emocional também, porque não adianta vir desajustados, não somos psicólogos, mas a gente dá essa abertura para a escuta, que às vezes não tem em casa, às vezes a professora não tem tempo, porque são muitos, né? Como que ela vai dar aula e escutar todos? Não dá para acontecer isso. Então, assim, esse vínculo, ele é primordial para que aconteça a aprendizagem. Esse olhar humanizado, é ouvir, é conversar. Então, faz com que a aprendizagem se transforme, né? Então, eu gosto muito de bater nessa tecla, Sá. E eu te cortei, desculpa, pode voltar. Não, um dia, não, eu nem ia, eu tinha acabado mesmo, até eu ia falar, um dia eu vou contar a minha experiência desse ano, sabe? Essa experiência que eu tive com a minha filha me deu muitas lições, né?
esse comportamento inadequado, muitas vezes, eu achava que era uma coisa assim, gente, eu que sei, eu que estudo, como que eu não estou conseguindo administrar tudo isso? Aí, quando eu coloquei realmente, peraí, vamos raciocinar, não tá certo, é uma menina de 9 anos, ela tá pedindo socorro, eu vou dar a mão, né? Vamos sair correndo e dar a mão. A partir do momento que eu dei a mão e saí correndo, e realmente aquilo que estava me incomodando acabou, gente, é uma outra criança. É uma criança feliz. É uma criança que está aprendendo, que eu estou em dúvida. Será que ela tem dislexia mesmo? Ou será que ela não tem? Sabe aquela coisa assim? Porque a coisa está fluindo tanto que aí a gente parou. Tanto que eu e a Fono paramos, falamos assim, não vamos intervir, vamos esquecer um pouco de diagnóstico, porque Sim. ela desenvolveu tanto em coisa assim de 3 semanas que a gente fala, gente, ela não quer mais ficar em casa, ela só quer ficar na escola, ela só Tá, é por quer fazer isso que eu lição. digo, é assim, isso que você falou, isso que você disse, vamos parar de pensar em diagnóstico. É sobre isso. Porque nós É, trabalhamos com o ser humano, com a criança, com o adolescente. A gente não trabalha com papel, a gente não trabalha com esse rótulo, a gente não trabalha com diagnóstico. O diagnóstico é importante para que vocês consigam ter os benefícios e exigir quanto lei daquilo que cabe. Porque, infelizmente, existem escolas que só vão prestar assistência a essa criança, caso precise de um ledor, de um escriba, de uma adaptação curricular, só vão fazer se você tiver um diagnóstico, infelizmente. E é mais uma coisa que tem lá na minha palestra. Quando eu vou falar de lei, eu já coloco no título, das leis e da empatia. Por quê? Porque existem leis, sim, né, na nossa Constituição, no ECA, enfim, né, na LDB, que asseguram essa assistência à criança e não precisa ter laudo, gente. E da empatia para que eles façam isso a partir do momento em que a criança já demonstre dificuldade, sendo ela tendo um transtorno ou não. E a gente, todos podem aprender. Cabe a nós verificarmos uma maneira para que esse indivíduo possa aprender. Então, eu gosto muito de dizer que nós trabalhamos com um ser humano, com esse serzinho, que está pronto para receber o que você tem de melhor para entregar para ele. Não é mesmo? eu coloquei aqui, viu, gente, norma técnica do MEC 04/2014. Para quem não tem, mãezinhas, psicólogas, você ainda está em processo de investigação e a escola quer um laudo, então, por favor, imprima norma técnica do MEC 04/2014. Tem aqui no meu Instagram, coloca no Google, sai, imprima, envia para a escola junto com o aviso que a escola tem que adaptar sim enquanto você está à busca do diagnóstico. O diagnóstico não é um mês, às vezes demora 1 ano, 2 anos, E depende de se, e casos se e é pré? casos. E se é lá na pré-escola? Vai ter só com 9 anos. E aí, essa criança vai ficar sem É, nada? Se tiver isso. 9 anos? Então, amigas, por favor, a escola tem o dever de fazer adaptação sem laudo. Laudo é um instrumento médico que agrega a educação. Ela sinaliza onde a educação pode ir, mas não é esse documento principal para você fazer uma adaptação para criança com dislexia. Então, assim, eu vejo às vezes a fono demora, ela tem um instrumento que demora 6, 7 meses, às vezes, para ela chegar a uma hipótese diagnóstica. E Né? depois, do período pós-pandêmico, é Isso, muito mais complicado. então aí a família fica nesse meio. Olha, a escola falou que só pode dar ledor, só pode adaptar Ai, com, misericórdia. com, com, não, com laudo. Não. Aí você procura sua profissional realmente ela vai dar, olha, ela está em atendimento aqui comigo, coloca singularidade, porque a adaptação para o meu filho não é igual a do seu Não. filho, e engrampeia essa norma técnica e envia para a escola, né? Sim. É claro, não estou dizendo que o laudo não é importante, mas nesse Isso. percurso
Até achar esse diagnóstico, Essa criança pelo não pode amor de ficar Deus. desassistida, né? Não pode. Então, assim, isso é uma informação. A gente tem já a lei específica agora, né? Que é a 14.000, né, 254, isso, 14.254 É, de 2021, é a 2021. nossa primeira lei federal. Finalzinho de 2021. E isso, a nossa primeira lei federal, só que ela está ainda se organizando, né? Mas você pode pedir sim que você tenha a lei. Mas isso também vai ter uma live lá na última semana que vem com uma Nós duas advogada. arrasamos, né? A gente vai entrando em todos. A gente transita em tudo, que a gente gosta demais de levar informação para você que está aqui. E assim, algumas mensagens eu estou vendo. Eu também. Pessoal, eu fico à disposição, Eu se a Sá também. me permitir. Claro, Depois, quem pelo amor de Deus. precisar me chamar no direct, sou eu quem respondo o direct, apesar de ter assessoria que faz os posts, mas sou eu quem respondo. Às vezes demora um pouquinho pela demanda que tá alta, mas eu respondo. Então pode perguntar depois. Isso, aqui também. Pode. Então, Mas tem uma pergunta aqui, Sá? Vou te vai falar aí, vai aqui. aí. Não, não, Eu vai vou aí. tentar ver se eu lembro, porque eu não consegui mais achar. Que fala sobre, é isso que você falou, sobre adaptar curricular, cada um tem o seu jeito. Então, assim, são todos os casos que precisa de mediadora. Então, eu vou falar de mim, Gisele, na minha clínica, o que eu faço com os meus, tá? Que surgiu muito resultado. Por exemplo, cada criança, quando chegou com laudo de dislexia, nós somos singulares. Onde está o ponto que a gente deve desenvolver? O que ele já é capaz, que eu só vou dar manutenção. Então, não tem como pegar o laudo e eu falar assim, vou receber o Joãozinho aqui, ele tem dislexia, eu vou trabalhar isso. Não, é preciso fazer uma avaliação para saber o que realmente essa criança precisa para que nós, profissionais, possamos desenvolver, então, um plano interventivo efetivo, certo? Pronto. Após isso, eu, Gisele, eu, profissional, vamos falar no contexto geral, quando vou fazer reunião de alinhamento com a escola, nós vamos decidir juntos se essa criança é capaz ou não. E é lógico que eu primeiro escuto essa escola e depois eu ponho meu ponto de vista. Porque, assim, tem crianças que precisa, é gritante, precisa sim de ou faz a prova na sala e tem ali o ledor, ou tira da sala, então a gente vai definindo juntos. E eu com a mãe, claro, sempre, todo mundo junto ali. Mãe, né? Por exemplo, vou citar um exemplo recente, uma criança que chegou para mim há pouco tempo, ainda não tem diagnóstico fechado, porém preenche muitos pré-requisitos para hereditariedade, enfim. Conversei, fiz um alinhamento com a escola. E eu e a coordenação e os professores ficamos. Será que é legal ele fazer fora da sala? Parece que ele se sente constrangido. Conversei com a mãe o que ela achava que era legal. E chamei a criança para conversar. O que você prefere? Você quer fazer lá dentro? Porque ele precisa. Essa criança precisa, tá? Só que eu já tenho outro caso, estou citando dois, que não precisa de ledor, só se ele tiver dificuldade. Precisa de alguém atento, tudo bem aqui, essa aqui, passar o olho, essa aqui é assim, assim, assim. Por quê? Uns são mais capazes de desenrolar, porque existem ali, né, quanto tempo está a intervenção, que jeito que está o desenvolvimento dessa criança. Então, não existe uma receita de bolo pronta para dizer, todo disléxico precisa. Por quê? O que acontece? Por exemplo, a minha historinha lá da criança que chegou no 4º ano sem alfabetizar, hoje ela está indo para o 7º ano. E ela não gosta que lê para ela. Porque ela fala, tia Gi, eu sou capaz. Então eu não quero. E ela consegue. Mas aí faz adaptação para ela? Não. A única situação que o professor senta ali de frente, né? Ela está sempre de frente. E o professor tem incumbido em perguntar. Os professores são vários, né? Você entendeu? Passa o olho. Olha, essa aqui assim, assim. Só quando ela precisa dessa ajuda. Então, ela não precisou de nada disso. Então, cada um tem um jeitinho. Mas ali, por lei, na íntegra, nessa tem direito a um ledor, prova adaptada, tudo direitinho. E eu achei muito importante dessa maneira com essas minhas duas crianças. Um precisa mesmo muito. 3 crianças, né, que eu citei. O outro era capaz, conseguiu.
E a outra também era capaz, mas tinha vergonha. Então, se eu tirasse ela da sala, ela abaixava mais a autoestima dela, pelo fato de carregar o histórico de que eu sou burra, sou diferente das pessoas. Então, ela conseguiu se desenrolar. Entendem que cada um tem o seu jeitinho de fazer? Então, isso é muito importante para que a gente tenha essa percepção, né, Sá? Sim, Cleide, a Cleide está falando que a realidade não é bem essa. Realmente, Cleide, eu Sim. concordo com você. Só que as escolas, né? As escolas não estão. Olha, eu não vou. Eu acho que muitas públicas estão até mais que muitas particulares, né? Mais abertas às adaptações. Mas o mais importante, a gente não desistir. Isso é o mais Muitas públicas importante. têm mais mesmo, tem apoio ali do AEE, da professora, né, Eu tô, especializada. a cada dia que passa eu percebo porque os nossos filhos acabam não sendo números, né? Na pública. E na particular eu percebo, não são todas, tá? Não estou generalizando, mas algumas nossos filhos são números e valores, né? Então isso Clientes, é são apenas clientes, clientes, olha. Ô, não é? beleza! Não é? Gravei pro resto da vida. Quando eu pego uns relatórios dos clientes que fazem tudo, colocam hipótese silábica, hipótese da escrita da criança, eu falo, onde que tirou isso, gente? Como assim? Sabe umas coisas loucas? Falo, Pai eterno, esses clientes têm que estar evoluídos ali, né? Ô, gente, Ó, eu adorei esse cliente, eu guardei agora. guarda, amiga, fala cliente, que é cliente, né? Não generalizando, né? A gente tem Não, muita pelo amor de Deus. escola que é Boa. parceira, que é amiga, que tá ali, que se preocupa realmente com a criança. Mas, enfim, assim como em todas as profissões, as escolas também têm as boas e as ruins, né? Ó, eu vi aqui um comentário do Francinaldo. Vai, amor, porque a Francinaldo, gente chegando a 50 minutos. mentira, isso porque a gente falou que ia ser meia hora, né? Ai, que duas falsas. A gente não dá A conta, né, gente, tá? ó, a gente combinou, gente. Vocês são de casa já, né? A gente tá com 54 pessoas. Vocês são todos de casa. Eu vou contar tudo. Sim. A gente combinou, como é fim de noite, segunda-feira, aí a gente pensou, vamos fazer só uma meia horinha, né? Para o pessoal não cansar muito. Depois a gente É, deixa aberto, eles procuram a gente. Mas tudo falsa, já tá aí para 50 tudo. minutos. Calma, calma, é isso mesmo. Vai lá, Só responde. falar. Porque assim, ó, o Francinaldo, ele colocou aqui que toda criança aprende no seu tempo, isso é muito lindo. Assim, eu até fiz um post esse final de semana, que depois eu não consegui ver meus stories, que o Instagram, né? Não sei, que de vez em Bloqueio. quando eles dão um tchutchu aí. Cada criança tem seu tempo, porém, a gente precisa ver esse tempo estimado se está ali proposto um desenvolvimento efetivo, com tratamento efetivo. Então, assim, dentro desse tempo existe uma janelinha ali de tá tudo bem, esse tempo é curto, né? Tá atrasado pouco. Então, precisa tomar muito cuidado com esse cada criança tem seu tempo. Muito cuidado. Isso, eu que sou É. especialista nos marcos de desenvolvimento para tudo. Transtornos, desenvolvimento que não entra aí dentro de um transtorno, criança muito menor, muito cuidado. Porque cada criança tem seu tempo, mas dentro desse tempo existe ali uma janela, para mais ou para menos, que a gente tem que ficar de anteninha ligada, para não perder as oportunidades que a primeira infância nos traz. Onde a neuroplasticidade ela é muito mais efetiva, ela absorve como se fosse uma esponjinha a aprendizagem. Então, tomem É. cuidado com esse cada criança tem seu tempo. Precisa realmente entender o que é esse cada criança tem seu tempo. Eu fiz um post há um tempo atrás e eu vivo republicando ele sobre isso. Cada criança não tem seu tempo, né? É bem isso mesmo. Dentro do marco de desenvolvimento, para quem não entende, mãezinhas, o marco de desenvolvimento é como uma régua. Então, de tal idade a tal idade, tipo de 1 ano a 2 anos, a criança tem que fazer isso. De 3 anos a 4 anos, a criança tem que fazer isso.
Então, uma especialista, isso o professor não aprende na faculdade, tá, gente? Infelizmente. Uhum. É só na psicologia do desenvolvimento que aprende uma coisa muito breve, é uma disciplina muito breve, mas não aprende isso, tem que estudar mesmo depois. E Tem. dentro dessa idade, a criança tem que fazer, tem que ter habilidade para fazer aquilo dentro dessa idade. Se ela tá com 4 anos ou 3 anos, ela não faz habilidade de 1 ano, peraí, tem coisa errada, Atrasado. né? Ela tá atrasada. Então, professores que adoram falar isso e outros profissionais também. Cada criança não tem seu tempo. Ela está dentro de uma reguinha, que eu gosto de falar, que o marco de Isso. desenvolvimento para mim é igual uma régua. Ela está E dentro é ótima essa disso. analogia, fica muito fácil da gente entender falando dessa Tá forma. dentro de uma régua que daquele, então de tal centímetro a tal centímetro a criança tem que engatinhar, de tal isso, tal aquilo. Então, se ela não está fazendo isso, aí que vem a investigação. Aí a gente vai levar para um profissional investigar por que que aquilo não está acontecendo. Ninguém está buscando diagnóstico. A gente só está tentando entender por que que aquilo não está acontecendo. A partir daí que aquilo não está acontecendo, vamos estimular, que é o que você acabou de falar. Esse cérebro tá igual uma esponja. Vamos estimular essa criança para ver que às vezes falta um tranco. Realmente, tem criança que precisa de um tranco, precisa de uma É. estimulação maior, E não né? quer dizer que vai fechar diagnóstico de nada. Não É um prazinho que vai! a gente vai fazer essa intervenção para que não gere prejuízos futuros muito piores, Isso, né? muito piores. Aí, viu, fez tudo bonitinho, viu, melhorou, criança vai embora, sabe? Então, aí ninguém procurou diagnóstico. Só que aí, quando começa a investigar, que é o caminho, se vai para um diagnóstico ou não. Mas digo, gente, cada criança não tem seu tempo. Não. É Gi, bom que você falou assim. considerações finais. Ai, já acabou, que chato. Amiga, eu coloquei aqui o contato da clínica porque a Isso. Luma, eu não consegui marcar a Luma, me desculpa, a Luma perguntou o contato de Rio Preto. Então, assim, quem quiser o contato, tem um linkzinho azulzinho lá no meu Instagram, clicou, vai direto pro telefone da clínica, tá? Tenho secretária, porém, elas fazem ali o primeiro atendimento, mas quem responde depois na íntegra e conversa com vocês sou eu. Uma outra mãe perguntou também, que acho que uma escola se propôs a receber capacitação para dislexia. A gente também faz. Não sei se a Então, Sá faz também, Sá? eu Não sei falo, a qual que é gente a faz cidade. junto. A gente faz junto. Não, fica tranquila, Sá. Vai ser um prazer poder agregar, porque a gente está aqui para isso mesmo. Então, eu perguntei se a Sá faz, porque eu faço, né? Mas a gente faz junto. Nossa, ia ser incrível, hein? Já pensou nas duas presencial? Coitado dos Então, professor. A gente ia falar, dá licença, é minha vez. Dá licença, é minha vez de falar. A gente tinha que se bater lá dentro da palestra. misericórdia. É nada, tá? Mas assim, é tão gratificante, né? Saber quando você tem. Quando eu vou palestrar para professor, que a gente vê, claro, tem uns que tem um pouco mais de, né? O que essa mulher tá falando aí? Mas assim, quando a gente consegue impactar essas vidas, né? E é Sim. aquilo que você falou, na faculdade não traz pra gente dessa maneira tão nítida. É o pincelado e a gente que lute É. depois quanto professor para buscar conhecimento. Então, assim, cada um tem a sua história, tem a sua vida de por que não conseguiu especializar, né? Alguns são E desinteressados, outros é porque não tem oportunidade. A gente não sabe da história de vida deles, né? Então, assim, quando você entra dentro desse lugar com professores e depois, no final da palestra, todo mundo é tocado, né, Sá? Porque a gente todo. consegue ir lá e mostrar o como é especial. E muitas vezes eles acendem É, a lanterninha, acham até uns parentes, né? sim. Primo, sobrinho, que tem alguma coisa que precisa de ajuda. Isso é muito legal. E eu acho importantíssimo, a gente está falando aqui, eu falei, ai, vamos junto. Eu, né, eu trabalho muito mais, eu trabalho para a escola com Você é professores, maravilhosa. mas eu trabalho na área, por isso que a gente pode estar junto. Eu trabalho na área de adaptação de materiais, de adaptação de Perfeito. prova. Então, assim, o meu trabalho, eu preciso da clínica, eu preciso dessa investigação e eu preciso de todos esses subsídios
para fazer uma adaptação, porque a adaptação é individual, né? Que a gente ainda vai ter uma live só de adaptação, mas aí eu vou fazer um mês que vem com vocês. Mas é importante todos Não os quero olhares. perder, quero estar junto. Não, vamos junto. Todos os olhares. A escola tem que chamar você uma psicopedagoga, a escola tem que chamar uma fonoaudióloga, a escola tem que chamar alguém que, olha, eu acho... Ó, tem uma aqui, gente, que se vocês quiserem seguir aqui, a nossa querida Eliane, maravilhosa, Eliane de Campos, é uma disléxica, profissional ímpar, maravilhosa, tem livro, escreve, lê 10.000... É maravilhosa. E assim, levar uma pessoa que tem a dislexia para mostrar para os professores o que ela passou, né? Então, assim, a escola tem que chamar todos os olhares. E grandes nomes nós temos aí, de atores e atrizes também. E cantores, enfim, que venceram, né? Então, perfeito. A Cleide está falando, faculdade é muita teoria e pouca prática. Infelizmente, a faculdade de hoje, ela está mais para o administrativo, não para a sala de aula. O magistério, que foi minha época, eu tinha didática. Eu não tive didática. Então, é bem por aí mesmo. E eu vou falar uma coisa. Às vezes, né, quando eu estava em sala de aula, vinha, tadinha das estagiárias, eu morria de dó, porque tava lá na teoria, linda, maravilhosa. Teoria, tudo lindo na teoria, né? Tudo lindo na teoria. A hora que vinha para a sala de aula, que geralmente é no final ali, né? Batia o desespero. Misericórdia, será que eu quero isso mesmo? E aí já tinha, entre aspas, né? Sem saber realmente onde estava, perdido ali 3 anos de curso. Mas, então tá, gente, vamos parar de falar, porque a gente ia falar só 30 minutos e deu 56 minutos. Então vamos, não vai salvar. É, verdade. Gente, primeiro, muito obrigada a todo mundo que passou por aqui. Que Deus abençoe o que vai passar depois também. Que Deus abençoe, que a gente está junto, a gente estuda junto, faz tudo junto e conte conosco. Gi, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada, viu? E peço para todo mundo voltar aqui. Vai ter a nossa Cíntia Catelã amanhã. Ela até estava aqui na live, ela saiu. Agora há pouco, creio que é por conta da Catarina, que ela tem uma bebezinha pequenininha, linda. Ela tá naquela época ainda, sabe, de bebezinha. Meu Deus. Então, assim, amanhã a gente vai falar de um assunto muito necessário sobre a saúde mental. Nossa advogada está aqui também, nossa Adriana. Olha, Moretti também vai falar sobre os direitos, né, das pessoas com dislexia. Eu adoro ela, porque ela é igual nós, sabe? Fala mesmo, não tem medo não. Fala pouco. E obrigada, Gi, por favor, suas considerações finais. Bom, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a todos que estão aqui, a todos que vão assistir depois, como a Sá disse, tá? É um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Me chame sempre que puder, que eu te chamo sempre. E a gente está sempre juntas, não é mesmo? E assim, a consideração final é que todos podem aprender. E de que vale se a gente passar por esse mundo e não fizermos a diferença na vida do outro de maneira positiva. Então, bora lá, sem procrastinação, e vamos fazer essas crianças aí desenvolverem e serem seres funcionais e felizes, né? Podem contar comigo, quem precisar, só me chamar no direct, se eu demorar, mas eu respondo, tá bom? Tá, Deus abençoe, minha amiga, muito obrigada. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a família de vocês. Amém. Que essa semana, nosso mês, seja muito importante aí, até para o nosso país, né? Até para o nosso país. Muito oração. Vamos orar. Fica com Deus, gente. Amém. Beijo, Deus abençoe. Beijo, Deus abençoe. Tchau.